Olá de novo, turma! Vamos agora para a nossa aulinha de educação religiosa. O tema da nossa aulinha de hoje é Davi, o pastorzinho. Vocês já devem ter, né? Para vocês que vão à igreja, ou que tem alguém em casa que fale sobre a Bíblia para vocês, tem uma passagem aí que conta essa história de Davi, lá no livro de Samuel, certo? E aí, a atividade também de vocês hoje, que está sendo proposta, vai pedir para que vocês consultem uma Bíblia para responder essas atividades, certo? Essas questões da atividade de hoje, certo? Eu vou contar para vocês a historinha, certo? De Davi, o pastorzinho, de como foi que essa história se formou e quem era esse Davi, certo? Mas só para começar aí a despertar a curiosidade de vocês, Davi ele era um menino muito obediente a Deus e ele era um menino muito pequeno, certo? Muito novo, tinha 7 irmãos, mas Deus tinha um plano muito grande para a vida de Davi, mesmo ele sendo pequeno e fraco, né, aos olhos das pessoas, Deus o tornou grande e forte, certo? Em graça, ok? Então, a história que vocês vão ouvir agora, que a tia Michele vai contar, é sobre esse Davi, certo? Esse Davi que era um menino forte, um menino obediente, que ajudava ao seu pai, né, aos seus pais, aos seus irmãos e que servia a todos, certo? Então, acompanhe aí junto comigo a historinha, certo, de Davi. E após a historinha, vocês podem responder a atividade para que fique mais fresquinho na cabeça de vocês aí a historinha de Davi, tá certo? E depois consultem a Bíblia para responder a atividade de hoje. Tá bom, turminha? Um grande beijo para vocês desde já e vamos para a nossa história. Há muito tempo atrás, quando Saul era rei de Israel, um menino chamado Davi ajudava seus irmãos a cuidar das ovelhas do seu pai. Apesar de ser o mais novo, Davi era um menino forte que amava a Deus e confiava também. Ele morava em Belém. Certa vez, um leão tentou pegar uma ovelha para o seu jantar, e logo Davi atacou esse leão, afastando-o das ovelhas, porque Davi sabia que Deus o ajudava. Samuel, o profeta de Deus, estava triste porque o rei Saul tinha ofendido a Deus. Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Deus perguntou a Samuel: vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Quem será? Samuel sabia que o rei Saul poderia matá-lo por procurar um novo rei, mas mesmo assim, obedeceu à vontade de Deus e foi até a casa de Jessé. Quando Samuel chegou, Jessé foi apresentando os seus filhos a ele, e Samuel disse a Jessé: o Deus eterno não escolheu nenhum destes. O único que faltava ser apresentado era Davi, o mais novo. Os irmãos foram lá e trouxeram Davi, e o Senhor disse: é este mesmo, unja-o. No palácio, o Espírito de Deus se retirou do rei Saul e ele se tornou um homem muito perturbado. Os empregados de Saul acharam que uma boa música poderia acalmá-lo. Um deles conhecia um jovem que tocava bem a harpa, um instrumento bem legal. Adivinhe quem era esse jovem? Sim, era Davi. Ele amava tocar a harpa. Davi foi para casa. Saul tinha uma grande batalha contra os filisteus. Os irmãos de Davi foram lutar no exército de Saul. Logo após, Jessé enviou Davi para levar comida a seus irmãos e ver como eles estavam nessa batalha. Então Davi disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Saul queria que Davi usasse uma armadura e carregasse uma espada, mas em lugar disso, Davi pegou apenas a sua funda e 5 pedras. Olha só, gente, que coragem de Davi. Vejamos. Golias riu quando viu que Davi não usava nenhuma armadura. Ele ameaçou dizendo: venha, que eu darei a seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: eu vou contra você em nome do Deus Todo-Poderoso. Olha só. O rei Saul não lembrava que este era o mesmo Davi que o acalmava com a harpa. Olha só. Saul fez de Davi o comandante de seu exército, mas depois ficou com inveja de Davi. Olha só.
A única coisa que está faltando agora é ele ser rei, disse Saul. Mas Jonatas, o filho de Saul, que amava Davi como seu próprio irmão, o meu pai está planejando matar você. Ele avisou a Davi e Davi fugiu. Com tristeza, os dois amigos se despediram. Davi saiu a procurar um lugar onde poderia viver sem ter medo dos soldados de Saul.